O Fórum Econômico Mundial explode em socialismo em sua proposta de regulamentar a internet, mas ele não está sozinho. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Fórum Econômico Mundial é uma ONG criada e dirigida por Klaus Schwab, um polêmico autor de ideias muito similares às do conterrâneo histórico dele, Karl Marx. Essa ONG promove um encontro em Davos todo ano, unindo grandes corporativistas e governos do mundo todo. Ah, você achou engraçado eu comparar Klaus Schwab a Karl Marx, dizer que é todo mundo de esquerda ali? Então me diga, em que a economia baseada em stakeholders que ele propõe no Grande Reset Mundial difere do comunismo proposto por Marx? É só no nome. Se você não sabe o que é o Grande Reset Mundial ou a economia baseada em stakeholders, veja o meu vídeo O Grande Reset Mundial é Real. Recentemente, em junho de 2021, o Fórum Econômico Mundial lançou um relatório em que se diz preocupado com a segurança digital. No site do fórum e até na introdução do relatório, eles falam que o problema que visam resolver é o abuso infantil e outros problemas da internet. Ora, lógico, ninguém seria contra medidas para mitigar abuso infantil, certo? Mas quando você lê o texto, o único abuso infantil que eles são contra de verdade é a criança ter acesso a informações falsas, desinformação médica, fake news e coisas do gênero na internet. O problema deles, no final das contas, é só esse: desinformação e fake news. O começo do relatório é bastante sintomático. A grande dor deles é o documentário Plandemic, que eu acredito todo mundo viu. Eles mostram os 4 vídeos mais vistos em várias plataformas online. Um vídeo de música, um seriado de televisão, são previsíveis, mas tem visualizações relativamente baixas. Um sobre fenômenos OVNI do Pentágono tem alta visualização, mas mesmo esse perde feio para o Plandemic, que explodiu de visualizações na rede. Daí, segundo eles, a preocupação com a necessidade de limitar desinformação médica online. Dá quase para ouvir os grandes donos de empresas farmacêuticas rosnando por trás. O Plandemic é um filme polêmico. Eu mesmo não acredito na maior parte das teses expostas ali. Pura besteira. Mas certamente tem alguns pontos de verdade, particularmente quando questiona o quanto de pressão de grandes farmacêuticas não está por trás dessas medidas tomadas por governos para conter a pandemia no mundo todo. Veja o vídeo, é fácil de achar ele em sites de vídeos mais focados em liberdade de expressão. Mas o curioso aqui é que eles parecem não perceber um ponto central. Por que o vídeo teve tantas visualizações? Ao contrário de um programa de televisão, cuja divulgação depende de um planejamento da emissora de televisão, o vídeo na internet acaba sendo visto pelas pessoas que querem ver aquele vídeo. O vídeo fez sucesso assim porque muita gente clicou ali no ícone dele. Muita gente buscou esse tipo de informação, de forma muito distinta das redes de televisão. Ao dizer que eles acham que as pessoas não deveriam ver esse tipo de desinformação médica, ele está assumindo a premissa socialista básica. Eles sabem melhor do que você o que você deveria assistir. Os socialistas tipicamente acham que têm uma capacidade intelectual maior que o resto da humanidade, que eles podem tomar decisões por você melhor do que você. E é assim que você perde a sua liberdade. Você vê a erosão de liberdade proposta nesse relatório do Fórum Econômico Mundial logo nos itens seguintes. Eles dividem em algumas dualidades: privacidade e segurança. Segundo eles, privacidade é muito legal, mas segurança primeiro. Todo mundo deveria ser identificado ao acessar a internet. É o que está escrito ali. Criptografia ponto a ponto pode até ser legal, mas prejudica o poder de polícia. Deviam usar algoritmos que permitam ao governo inspecionar as conversas. Esse último item ele até adverte que os próprios socialistas, amigos dele, ficaram ruborizados com a proposta. Liberdade de expressão e segurança é o item seguinte, mas como tradicional, eles falam liberdade de expressão é importante, mas... Você já ouviu isso antes. Os defensores da liberdade de expressão, mas... Se o que você fala de alguma forma pode ser entendido como levemente desagradável para alguém, deve ser censurado. No final, isso sempre acaba com o STF brasileiro. Censura explícita e violência contra oposição política, pura opinião contrária. E assim continua a lista: inovação tecnológica e segurança, incentivos aos negócios e segurança, poder privado e responsabilidade pública, a mesma ladainha sempre. Governo deve censurar mais, governo deve regular, governo deve taxar. No final, eles definem um modelo para a regulamentação da internet com base na definição de 4 limites. O limite em que o discurso é aceitável
porque não é prejudicial para os outros, o limite da influência e preferência pessoal, o limite entre responsabilidade do governo e de empresas e o limite entre autenticação e anonimidade. Claramente querem estabelecer parâmetros nesses limites para governos do mundo todo regularem de forma centralizada. Ao final, eles até estabelecem passos para a adoção desses limites: pressão sobre empregados, pressão sobre plataformas digitais, pressão sobre anunciantes e pressão sobre governos para a regulamentação. Olha só, é quase como se eles já estivessem fazendo isso, não é mesmo? Pois é, esse pessoal tem dinheiro e vai fazer essas coisas acontecerem. O problema é, não vão conseguir restringir as liberdades individuais, porque eles ainda não perceberam qual é o problema real. Vamos entender esse assunto. Primeiro, eu acho desnecessário colocar aqui o ponto de vista libertário. Se você acompanha o meu canal há mais tempo, sabe que do ponto de vista libertário, a liberdade de expressão é absoluta, não admite mais. Se você tiver dúvidas sobre coisas que poderiam ser um limite, veja o vídeo Qual é o limite da liberdade de expressão no meu outro canal, o Ancapsu Classic. As empresas podem, se quiserem, limitar temas e formatos de vídeos que não queiram associar-se, por óbvio. São empresas privadas e podem estabelecer contratos com os usuários nos termos que acharem melhor. Isso não prejudica a liberdade de expressão, porque o livre mercado garante que a melhor estratégia para qualquer negócio é não discriminar, é ser neutro. Porque se uma empresa dessas começa a proibir determinado tipo de vídeo, determinada opinião, as pessoas procurarão outras empresas ocuparão aquele nicho, fazendo aquela empresa original ter prejuízo. No final, a tendência é a liberdade, porque isso é o melhor no livre mercado. Fica claro que as plataformas hoje em dia censuram temas fora da ideologia da esquerda por pressão externa, governos, entidades como o Fórum Econômico Mundial, e não por interesse do próprio bolso. Pelo mercado, melhor seria a liberdade. O ponto curioso que eu quero colocar aqui é outro. Como a esquerda está cada vez mais preocupada com a informação descentralizada e distribuída, cada vez com propostas de regulamentação mais autoritárias, e ainda não percebeu o problema central da coisa. A reação dela está fazendo mais gente ir para a informação descentralizada e distribuída. Deixa eu explicar. Há algum tempo atrás, os meios de comunicação eram absurdamente menores que agora. Você podia se comunicar com as pessoas que conhecia pessoalmente, vizinhos, amigos, igreja, escola, trabalho. Você tinha algumas formas de comunicação de massa, jornais, revistas, televisão, rádio, etc. Mas mesmo que você fosse uma pessoa muito bem informada, com muitos contatos, isso é praticamente zero comparado ao poder que você tem hoje. Compara o número de canais de comunicação que você tem agora, quantas pessoas você consegue conversar nesse instante, se quiser. Quantos contatos você tem nos seus grupos de WhatsApp, de Discord, de Telegram, quantos canais você tem disponíveis no YouTube, Twitch, BitChute, quantos perfis você segue no Instagram, no Twitter, no Facebook. O que eles erram ao perceber é que o grande número de canais de comunicação mudou fundamentalmente a economia da informação. Primeiro, porque as pessoas agora estão muito mais inteligentes e têm muito mais informação do que antes. Quando eu precisei trocar uma peça de um notebook meu, eu procurei um vídeo na internet mostrando como abrir ele. Fiz isso eu mesmo, eu abri, troquei a peça e fechei. Isso era algo impossível há 20 anos atrás. Conhecimento é poder, as pessoas estão mais capacitadas hoje em dia. Todas as pessoas hoje em dia têm muito mais informação do que há 10 anos atrás. Mas a principal diferença é que quem define o conteúdo que vai consumir é o consumidor, muito mais do que antes. Durante muito tempo você tinha essa meia dúzia de fontes de informação. Por mais que você pudesse escolher entre a TV Globo e o SBT, entre um canal e outro, era um número limitado de escolhas. O poder de escolha do usuário era limitado pela gama fornecida de canais grandes que, por serem concessões governamentais, precisavam manter uma visão focada no socialismo, no apoio ao Estado. O interesse de consumir sempre importou, mas importava muito menos antes. Por isso, eles ficam preocupados com o Plandemic e coisas similares. Por isso você vê o STF falando dos perfis de direita apoiadores de Bolsonaro. Olha que absurdo, eles apoiam Bolsonaro e ganham dinheiro com isso. Eles falham em perceber a lógica clara de que quem dá dinheiro a esses perfis são as pessoas que clicam nos vídeos. Se existe gente ganhando dinheiro com isso, é porque existe gente querendo consumir este conteúdo. Ninguém é obrigado a assistir esses vídeos. Se os vídeos do STF, os vídeos da OMS, o do Lula,
e tantos outros flopam completamente, mesmo quando impulsionados chegam a 1000 visualizações se muito, é porque as pessoas não querem consumir esse conteúdo. Você não está mais numa televisão. O consumidor de conteúdo agora reina absoluto nessa economia. É por isso também que Lula já avisou que vai regulamentar as comunicações. Vai tentar, né? Conseguir ele não consegue. Curioso como os grandes jornais e redes de televisão não parecem preocupadas com isso. Lógico, ele sabe que o que dói em Lula não é a Rede Globo, é a internet. As minhas lives andando de bicicleta em locais aleatórios e batendo papo têm mais view que as lives do Lula, o candidato favorito, dizem alguns, à presidência ano que vem. Tal como o resto da esquerda no mundo, a esquerda aqui no Brasil está preocupadíssima com isso, principalmente porque sabe que a internet é o futuro. Televisão, jornal, revista estão todos lutando para não morrer. Pouco importam agora e vão importar ainda menos daqui a 10 anos. Pior, eles não conseguem mudar isso. Nenhum canal da esquerda chega perto da relevância e views de canais médios da direita, sequer faz cócegas nos grandes. O máximo que conseguem são canais neutros de cultura e pseudociência que de vez em quando pendem para a esquerda, mas canal de política mesmo, nenhum. O fato é que a esquerda perdeu a internet porque seus argumentos são ruins. São argumentos de autoridade puros, sem lógica, sem argumento de fato. Não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. O mais engraçado é, quanto mais eles se debatem sobre regulamentar, proibir, taxar, mais a tecnologia evolui para impedir eles de controlar tudo. Mais gente descobre os fóruns mais esdrúxulos da internet, mais eles perdem o controle. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Cabeça Livre, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!